Todo o pessoal temia o milionário grosseiro, até que a nova garçonete o colocou em seu lugar. Antes de começar com a história, nos diga de onde está assistindo este vídeo. Aproveite. No restaurante mais elegante de São Paulo, conhecido como Espelho Dourado, situado no coração dos Jardins, havia um homem que fazia tremer todos os garçons. Alexandre Villagrande, multimilionário, dono de uma corporação internacional e, segundo a opinião de quem o atendia, um monstro de terno de grife. Seu caráter era tão famoso quanto sua fortuna, e ninguém queria ter o azar de servi-lo. Os funcionários inventavam desculpas ridículas para não se aproximar de sua mesa, dores de cabeça súbitas, supostos acidentes na cozinha ou até emergências familiares, tudo para evitar enfrentá-lo. Durante anos, o pessoal havia aprendido as regras de sobreviver às suas visitas. Nunca fazer contato visual, nunca falar a menos que ele perguntasse primeiro e principalmente jamais contradizê-lo. Quem fizesse isso ficava marcado. Todas as terças-feiras, a cena se repetia como se fosse uma peça de teatro. Sob as luzes douradas dos enormes lustres de cristal, enquanto a elite paulistana desfrutava de seu jantar, o verdadeiro espetáculo ficava por conta desse homem sentado em seu canto favorito. Os outros clientes eram políticos, herdeiros de fortunas antigas, magnatas da tecnologia, mas todos se tornavam simples figurantes quando Villagrande entrava no lugar. Na cozinha, os funcionários sussurravam seu nome com respeito e medo. Havia histórias de terror, um sommelier demitido por recomendar um vinho ousado demais, um jovem garçom que pediu demissão depois de derramar uma única gota de água em sua mesa. A lista continuava. Quando sua Mercedes-Benz S-Class preta parava em frente à entrada, um silêncio nervoso percorria o restaurante. Até Ronaldo, o maître, um homem que já havia enfrentado torcidas organizadas sem pestanejar, ficava pálido ao vê-lo entrar. Os garçons veteranos desapareciam em direção ao estoque, fingindo ter pendências, e os novatos rezavam para não serem escolhidos. A decisão sempre cabia ao gerente de salão, Sr. Herrera, que designava o sortudo da vez. Foi assim que, numa terça-feira à noite, a nova garçonete do lugar, Valeria Santos, acabou selecionada. Tinha apenas 2 semanas trabalhando no Espelho Dourado. Com seus 24 anos, seus olhos castanhos transmitiam determinação, embora por dentro carregasse o peso de manter sua família à tona. Sua mãe estava doente e sua irmã menor, Irene, estudava na universidade. Para Valéria, aquele emprego não era um luxo, era a única maneira de sobreviver. Ela vinha de Osasco todos os dias, pegando 3 conduções para chegar aos Jardins. Já havia passado dias aprendendo de cor a interminável carta de vinhos, a posição exata de cada talher na mesa e os gestos dos clientes mais exigentes. Mas o que ninguém havia explicado era como lidar com Villagrande. Na segunda terça-feira de seu turno, um dos garçons de confiança fingiu estar doente. Sr. Herrera olhou ao redor com desespero até encontrar Valéria, que limpava taças no balcão. "Santos, é sua vez", disse ele com voz baixa, mas firme. "Minha vez de quê?", perguntou ela sem entender. "Mesa 7, Villagrande." O nome não lhe dizia nada. Ela apenas sorriu com serenidade. "Muito bem. Alguma alergia ou preferência que deva saber?" Uns garçons próximos soltaram uma risada nervosa que se transformou em tosse fingida quando Herrera os fuzilou com o olhar. "Apenas seja perfeita", sussurrou o gerente. "Não fale demais, não sugira nada e lembre-se, seu nome é garçonete. Sua opinião não existe. Faça o que ele pedir e vá embora." Valeria assentiu sem medo, pensando que exageravam. Já havia atendido clientes grosseiros antes. O quão terrível poderia ser mais um? Ajeitou o colete preto, respirou fundo e pegou o cardápio de couro. Ao se aproximar da mesa 7, notou como o ambiente mudava. Conversas que minutos antes eram alegres se apagavam pouco a pouco. Seus colegas a observavam com disfarce, como pássaros inquietos. Alexandre já estava sentado olhando a cidade através dos vidros. Imponente, com seu terno azul marinho perfeitamente ajustado, parecia um rei sem coroa. Tinha uma taça de uísque meio vazia ao lado. "Boa noite, senhor",
disse Valéria com voz segura. Bem-vindo ao Espelho Dourado. Vou deixar o cardápio aqui. Ele virou a cabeça lentamente. Seus olhos azuis, gelados e penetrantes, percorreram Valéria de cima a baixo. Não era um olhar libidinoso, mas sim um exame frio, como quem avalia um objeto. Ficou em silêncio. A tensão se esticou como um fio prestes a se romper. Valeria manteve o contato visual. Haviam-lhe ensinado que isso transmitia segurança e não estava disposta a ceder. Finalmente, Villagrande resmungou e apontou para a mesa. Deixe aí. Ela colocou o cardápio à sua frente. Deseja outro uísque enquanto decide? Ele pegou sua taça, moveu-a com lentidão e bebeu sem tirar os olhos dela. Você é nova? Sim, senhor. Segunda semana. Agora permitem que principiantes atendam esta mesa? Perguntou com desprezo. Como este lugar decaiu. Um calor subiu pelas bochechas de Valéria, mas ela se conteve. Lembrou das contas médicas e da mensalidade da Universidade de Irene. Não podia falhar. Conheço bem o cardápio, senhor, respondeu com calma. Garanto que a única coisa que pode escorregar será a manteiga do seu pão, se desejar. O silêncio foi absoluto. Do outro lado do salão, Marcela, a garçonete veterana, cobriu a boca com a mão para não gritar. Os olhos de Villagrande brilharam com algo entre surpresa e desconforto. Após uns segundos eternos, resmungou novamente, embora desta vez soasse diferente, quase como um reconhecimento. Filé ao ponto, mas mais mal passado que ao ponto. Se eu vir uma mancha rosa no centro, devolvo. Molho à parte e me traga um Petrus 82. Não consultou o cardápio. Sabia o que pedia. Era um desafio, um movimento calculado para intimidar. Excelente escolha, senhor, disse Valéria, anotando sem hesitar. Vou preparar agora mesmo. Caminhou em direção à cozinha com passos firmes, sem mostrar nem alívio nem medo. Ao passar pelo balcão, Marcela a parou com os olhos arregalados. Você ficou louca? Você respondeu para ele. Ninguém responde para ele. Eu não respondi, replicou Valeria, libertando seu braço. Fiz meu trabalho. Na cozinha entregou o pedido ao chefe Lorenzo, que levantou uma sobrancelha. Mais mal passado que ao ponto, mas sem rosa, bufou. Este homem está tirando sarro da minha cara. Foi assim que ele pediu, explicou Valéria. Então vou fazer do meu jeito. 45 segundos de cada lado e que ele julgue. Se reclamar, diga que cozinhei com magia quântica. Ela sorriu levemente e saiu novamente para o salão. Enquanto caminhava, sentia os olhares de todos. Já não a viam como a novata invisível, mas como alguém que havia feito o impensável, enfrentar o temido Villagrande e sair viva. A cozinha do Espelho Dourado fervia de atividade. Panelas no fogo, pedidos gritados, pratos enfeitados com precisão. No entanto, quando Valéria entregou o pedido, o burburinho parou por alguns segundos. Todos sabiam que aquela refeição não era uma qualquer. O chefe Lorenzo franziu o senho. Mais mal passado que ao ponto, mas sem rosado, e o molho à parte, suspirou. Toda semana ele inventa uma nova bobagem. Não são bobagens, chefe, Valeria o olhou com calma. São testes. O chefe murmurou algo entre dentes, mas aceitou o desafio. Mandou trazer o Petrus 82 como se fosse uma relíquia sagrada. Enquanto isso, no salão, os garçons murmuravam entre si. Alguns se aproximavam de Marcela, outros do senhor Herrera, que caminhava de um lado para outro como se estivesse prestes a explodir. Valeria, venha aqui, chamou Herrera assim que a viu. Ela entrou na pequena sala dos funcionários, fechando a porta atrás de si. O ambiente estava tenso. Que diabos você fez? Perguntou Herrera, vermelho de fúria. Nada fora do normal, senhor. Atendi o cliente. Nada fora do normal? Interveio Marcela de braços cruzados. Você respondeu com uma piada. Isso é provocar um tubarão. Valeria os observou sem se alterar. Não o provoquei. Apenas fui cortês. Ele questionou minha capacidade e respondi com respeito. Esse homem não conhece a palavra respeito, soltou Marcela. E o pior, acrescentou Herrera, deixando-se cair num banco, é que não se trata de um cliente qualquer. Sabe o que pode fazer, Villagrande? Valeria balançou a cabeça negativamente.
Herrera suspirou como se preparasse para revelar um segredo. Há 2 anos, um garçom chamado Tomás serviu uma sopa para ele. Villagrande disse que estava fria, embora não estivesse. O garoto garantiu que vinha direto da panela, um erro inocente. A voz de Herrera se quebrou. No dia seguinte, o pai do Tomás, que trabalhava numa empresa fornecedora, foi demitido. Por acaso, a empresa havia perdido um contrato com a corporação Villagrande. Coincidência? Ninguém acredita. O silêncio caiu como uma pedra. Ele é cruel, Valéria, disse Marcela com voz grave. Tem poder para arruinar vidas por um prato simples. Pela primeira vez, um arrepio percorreu as costas da jovem. E por que ele é assim? Perguntou quase sussurrando. Marcela baixou a voz. Nem sempre foi um monstro. Há anos era diferente. Tinha esposa e filha. Um acidente as tirou dele de uma vez. Um motorista bêbado furou um sinal vermelho. Isabel e a menina Camila morreram na hora. O culpado era rico e saiu quase impune. Dizem que desde então Alexandre mudou. Saiu do tribunal sendo outra pessoa, alguém quebrado e cheio de raiva. Valeria engoliu seco. Sentiu a dor alheia como própria, lembrando de sua mãe e de Irene. Pensar em perdê-las era insuportável. Então ele vem aqui toda terça-feira para se vingar de nós, disse com amargura. Para sentir que controla algo, corrigiu Herrera. Não pôde controlar o mais importante da vida dele, então controla os detalhes mais absurdos. A temperatura da sopa, o corte da carne, o ângulo do prato. E nós aguentamos porque seus jantares representam uma parte enorme da nossa receita. Valéria respirou fundo, consciente de que estava caminhando sobre um arame invisível entre sua dignidade e o medo de que aquele homem pudesse arruiná-la. Quando o Petrus chegou às suas mãos, levou-o com cautela à mesa 7. Apresentou-o com voz neutra. Petrus 1982, senhor. Villagrande o observou. Deu um resmungo de aprovação e esperou que ela o descorchasse. Valeria o fez com destreza, serviu uma pequena amostra e aguardou. Ele provou o vinho lentamente, como se julgasse mais que o sabor. Finalmente falou. Aceitável. Valeria serviu o resto com precisão e se preparou para se retirar quando o escutou chamá-la. Garçonete. Parou seco. Sim, senhor. Seu nome. O coração bateu forte no peito. As palavras do Sr. Herrera ecoaram em sua mente. Seu nome é Garçonete. Se você der seu nome, dará uma arma a ele. Fechou os olhos por um instante, pensando em sua mãe, em Irene. Não podia ser um fantasma. Virou-se devagar e olhou-o de frente. Valeria, senhor. Valeria Santos. Os olhos azuis de Villagrande pareceram perfurá-la. Após um longo silêncio, assentiu lentamente e voltou o olhar para a janela. Ela voltou ao balcão com um nó na garganta. Sabia que havia quebrado a regra mais importante. Agora só restava esperar o golpe. Os dias seguintes foram uma tortura de ansiedade. Cada ligação telefônica a fazia tremer, pensando que Herrera diria que estava demitida. Mas nada aconteceu até a terça-feira seguinte. O ambiente no Espelho Dourado estava ainda mais tenso. Ronaldo, o maître, se aproximou de Herrera com um rosto sombrio. Já chegou, e pediu-o de sempre mesa 7, mas desta vez solicitou a mesma garçonete pelo nome. Todos os funcionários prenderam a respiração. Villagrande não esquecia, havia posto os olhos em Valéria. O gerente caminhou até ela com resignação na expressão. Ele quer você. Se prepare, faça seu trabalho e nada mais. Com as mãos suadas, Valeria alisou o avental e se dirigiu à mesa. Era como caminhar para o cadafalso. Villagrande a esperava sentado com um copo de água à sua frente, algo estranho em sua rotina. Observou-a sem piscar. Boa noite, Sr. Villagrande, disse ela firme, embora nervosa. Santos, respondeu ele como se provasse seu sobrenome na língua. Sem olhar o cardápio, começou a ditar. Entrada, vieiras seladas, 1 minuto exato de cada lado. Quero o espinafre ao lado, mas que não toque nas vieiras. Que sobre espaço no prato. Valeria escreveu tudo com calma. E o prato principal, senhor? Pato confitado, mas não com molho de cerejas, é vulgar.
Diga ao chefe para preparar uma redução de laranja com anis estrelado. Deve ser ácida, não doce. Valeria apertou o lápis com força, sabendo que estava prestes a provocar uma tempestade na cozinha. Para beber, água mineral sem abrir, 3 fatias de limão. Nem 2, nem 4. 3. E um copo com gelo à parte. Eu misturo. Cada detalhe era uma armadilha, mas Valéria apenas assentiu. Entendido, senhor. Vou preparar agora mesmo. Voltou à cozinha e entregou o pedido. O chefe Lorenzo quase explodiu. Quer que eu invente um molho no meio do jantar e construa uma muralha entre as vieiras e o espinafre? Não leve para o lado pessoal, chefe, disse Valéria com calma. Ele está testando você e a mim. Vamos fazer perfeito. O chefe bufou, mas finalmente aceitou o desafio. Quando Valéria voltou com a água, apresentou a garrafa lacrada, o copo com gelo e as 3 fatias de limão perfeitamente cortadas. Colocou tudo à sua frente com elegância. Villagrande a observou como um falcão caçando, mas não encontrou erro algum. Depois chegaram as vieiras douradas com exatidão, o espinafre na outra extremidade do prato, um espaço vazio no centro. Villagrande provou com lentidão, sem emitir som. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Terminou o prato em silêncio, sem reclamação nem elogio. O pato confitado foi o prato decisivo. O molho de laranja e anis brilhava numa molheira de prata. Villagrande provou uma gota. Fechou os olhos. O salão inteiro ficou gelado. Quando os abriu, murmurou. Adequado. Na boca dele, essa palavra era equivalente a um prêmio. Valeria mal conseguiu disfarçar o alívio. No final, pediu café preto, fresquinho. Valeria levou minutos depois. A conta, ordenou. Ela processou o pagamento e entregou o recibo. Ele assinou rapidamente e se foi sem olhar para trás. Só então Valéria abriu o sobre. O coração deu uma volta. A gorjeta quase igualava o custo do jantar, mais do que ganhava em 2 semanas. E no recibo havia 2 palavras escritas à mão. Pelos inconvenientes. Marcela correu para ver o papel. Outros garçons também. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser, murmurou um jovem garçom. Ele nunca faz isso. Valeria guardou o recibo em silêncio. Havia sobrevivido, mas por dentro não sentia triunfo, apenas uma mistura de desconcerto e curiosidade. Vamos fazer um jogo para quem lê os comentários. Escreva a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Continuemos com a história. A notícia da gorjeta generosa de Villagrande se espalhou como pólvora no espelho dourado. Os garçons não falavam de outra coisa. Para muitos, era impossível de acreditar. O homem que jamais mostrava gratidão havia deixado uma gorjeta digna de um prêmio. Mas Valéria não via como um triunfo. Por dentro sentia que não havia ganhado nada, apenas sobrevivido a uma batalha estranha. Era como se a tivessem colocado à prova num jogo que não compreendia, um jogo que ele mesmo inventava. Desde esse dia, toda terça-feira às 7h30 em ponto, a Mercedes-Benz preta de Alexandre parava em frente ao restaurante e sempre pedia a mesma condição, que Valéria o atendesse. Os outros funcionários a olhavam com respeito, quase com veneração. Ela havia se tornado uma espécie de escudo humano que absorvia a fúria do milionário, libertando os demais do tormento. Alguns até a chamavam de brincadeira de a domadora de dragões. No início, Valeria levou na boa. O dinheiro extra permitiu pagar vários meses de remédios para sua mãe e comprar um notebook para Irene na faculdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que avançava, mas cada encontro com Villagrande era uma nova guerra psicológica. Uma semana exigiu que trocassem seu copo de água cada vez que estivesse meio vazio. Na seguinte, reclamou que o aroma das flores no vestíbulo interferia no buquê do seu vinho, obrigando Ronaldo a retirar um enorme vaso cheio de lírios brancos. Em outra ocasião, devolveu um cordeiro porque, segundo ele, o ângulo em que o haviam colocado no prato era ofensivo. Valeria não se quebrava. Anotava tudo, transmitia os pedidos ao chefe Lorenzo, aguentava suas reclamações e mantinha a calma.
Pouco a pouco se tornou especialista em decifrar suas indiretas. As luzes estão agressivas. Significava que queria que baixassem um pouco a intensidade dos refletores. O ambiente está barulhento. Significava que alguém, mesmo a vários metros, o incomodava. Entre eles, se formou um acordo silencioso estranho. Ele a colocava à prova com caprichos absurdos, e ela respondia com profissionalismo inquebrantável. Em troca, ele deixava gorjetas enormes, quase ridículas, como se comprasse o direito de atormentá-la. Para o resto do pessoal, Valeria era uma heroína. Para ela, era uma mistura de bênção e condenação. O dinheiro a salvava, mas a pressão a consumia. Uma noite de outono, a chuva batia nas janelas, apagando as luzes de São Paulo em manchas brilhantes. O restaurante estava mais silencioso que o normal. Alexandre jantava sozinho, como sempre, olhando fixamente a cidade difusa atrás do vidro. Valeria o atendia com a mesma serenidade de sempre. Serviu o filé com precisão, o vinho na temperatura exata. Nada parecia fora do lugar, até que seu telefone vibrou no bolso do avental. Se desculpou discretamente e foi para um canto afastado, onde atendeu em voz baixa. — Irene, o que houve? A mãe está bem? Do outro lado, a voz de sua irmã soava quebrada. — Está igual. E esse é o problema. Acabei de receber o orçamento do tratamento novo que o especialista recomenda. Valeria, custa mais do que você ganha num ano. 120 mil reais só a primeira rodada. E o SUS rejeitou. Dizem que é experimental. Valeria ficou gelada. 120 mil? Repetiu sussurrando. Valeria, a mãe está tão animada, acha que desta vez pode melhorar. Não posso contar para ela quanto custa. Vai partir o coração dela. O que fazemos? Valeria apertou os olhos com força, segurando as lágrimas. Não se preocupe. Vamos resolver como sempre. Vou procurar mais turnos, pedir um empréstimo, alguma coisa vou pensar. Mas não conte nada para a mãe. Deixa ela ter essa esperança. Desligou a ligação com as mãos tremendo. Respirou fundo para se recompor e secou uma lágrima rebelde antes de voltar ao salão. Quando levantou a vista, ficou paralisada. A poucos metros, perto do corredor que levava aos banheiros, estava Alexandre. Não a olhava, mas sua postura rígida o entregava. Havia escutado tudo. Valeria sentiu um nó na garganta. Se preparou para o pior. Uma crítica cruel por atender assuntos pessoais no horário de trabalho. Mas ele não disse nada. Voltou à sua mesa como se nada tivesse acontecido. O resto da noitada foi inquietante. Mal falou, jantou em silêncio, deixou outra gorjeta generosa e foi embora. Valeria ficou com a alma em suspenso. O que faria com o que havia escutado? Usaria sua vulnerabilidade contra ela? Só a ideia a apavorava. 2 dias depois, enquanto estava em casa revisando uma pilha de contas, tocou seu telefone. Um número desconhecido apareceu na tela. — Senhorita Santos? Perguntou uma voz feminina, séria e cordial. — Meu nome é Laura Benites, advogada de um escritório no centro. Recebemos informações sobre a situação médica de sua mãe. Um benfeitor anônimo pagou para que revisemos seu caso e ofereçamos consultoria jurídica gratuita. Valeria arregalou os olhos. — Um benfeitor? Que prefere se manter no anonimato. Só nos pediu para garantir que tenha a melhor defesa possível contra o SUS e o plano de saúde. A jovem quase deixou o telefone cair. Não havia dúvida. Alguém poderoso estava por trás daquilo, e só uma pessoa poderia ter escutado sua conversa naquela noite. Na terça-feira seguinte, Valéria serviu o jantar como sempre, mas com o coração batendo como tambor. Quando levou o cafezinho para Alexandre, ele a olhou com seriedade. Neste mundo, Santos, o sistema foi feito para esmagar o mais fraco. Os papéis e as regras são um labirinto projetado para que a gente desista. Fez uma pausa e seus olhos azuis se encontraram com os dela. Quando alguém te oferece um bom conselho, seria boba se não aceitasse. Não disse mais nada. Se levantou, deixou a conta paga e foi embora. Valeria ficou de pé com a alma tremendo. Já não havia dúvidas. Alexandre Villagrande, o homem que parecia gostar de humilhar todo mundo,
havia sido quem estendeu aquela mão invisível. O monstro que todos temiam era também um anjo escondido. A descoberta mexeu com Valeria por dentro. Durante dias, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. O homem que todos descreviam como cruel e desumano havia movido influências e dinheiro para dar à sua mãe uma chance de vida. Não entendia. Era como olhar uma moeda com duas faces. O tirano que fazia os garçons tremerem e o benfeitor secreto que lutava contra as injustiças do sistema. Movida pela curiosidade, Valeria começou a investigar. Nos tempos livres, usou o notebook de Irene para buscar informações sobre Alexandre Villagrande. Encontrou artigos de negócios que o descreviam como um empresário implacável, dono da corporação Villagrande, capaz de arrasar com a concorrência sem pestanejar. Também achou matérias de revistas de fofoca que o pintavam como um homem solitário marcado pela tragédia. Mas o que mais chamou sua atenção foram os rastros que quase ninguém havia notado. Um blog jurídico mencionava um antigo projeto de lei chamado Lei Isabel e Camila, que buscava endurecer as penas para motoristas embriagados. O artigo apontava que aquela iniciativa havia sido impulsionada por uma organização pequena, financiada por um doador anônimo. Os nomes de sua esposa e filha estavam naquele título. Valeria sentiu um nó no estômago. Continuou investigando e encontrou registros de bolsas universitárias para estudantes de direito, todas financiadas por um doador misterioso. Também descobriu doações milionárias para fundações que ofereciam defesa gratuita a famílias contra seguradoras. Estava claro, Villagrande havia estado travando uma batalha silenciosa contra as mesmas injustiças que o haviam destroçado. Valeria não pôde deixar de pensar no paradoxo. No restaurante, Alexandre era um homem insuportável que controlava até o menor detalhe de sua comida, mas em segredo estava ajudando quem enfrentava a mesma classe de abandono que o havia destruído. Na terça-feira seguinte, Valeria se aproximou de sua mesa com outro ânimo. Desta vez o olhou diferente, não só como o cliente temido, mas como um homem com cicatrizes profundas. Alexandre começou a dar sua lista habitual de exigências, mas ela escutava de outro jeito. Já não era um capricho simples, mas uma tentativa desesperada de se agarrar ao controle de algo. Quando terminou de servir o chá que havia pedido, Valeria ficou um instante de pé. Depois falou com voz suave, mas firme. Senhor Villagrande, outro dia li sobre grupos de advogados que defendem famílias contra seguradoras, gente que trabalha sem esperar reconhecimento, só para fazer o certo. Me parece admirável que existam pessoas assim. Alexandre ficou imóvel. Sua mão que segurava a xícara parou no ar. Olhou-a fixamente, surpreso por aquela interrupção do ritual. É admirável quando alguém luta pelos outros sem esperar nada em troca, acrescentou Valeria sem tirar os olhos. Houve um silêncio denso. Pela primeira vez, Alexandre não a avaliava nem a testava. Estava escutando. Seus olhos, habitualmente frios, mostraram um lampejo de vulnerabilidade. Pigarreou e deixou a xícara sobre o pires. As vieiras, disse finalmente. Hoje as como o chefe decidir preparar. Valeria assentiu com um leve sorriso. Era uma rendição simbólica, uma mensagem clara. Os testes haviam terminado. Desde aquela noite, algo mudou. Os jantares deixaram de ser campos de batalha. Alexandre já não pedia caprichos impossíveis, nem brincava com exigências absurdas. Em lugar disso, começou a perguntar a Valéria por sua opinião sobre vinhos e pratos. E, para surpresa de todos, às vezes seguia suas recomendações. Os garçons não acreditavam. O dragão havia baixado as garras, e tudo graças à jovem que tivera a coragem de enfrentá-lo. A mudança se tornou ainda mais evidente quando, semanas depois, a advogada Laura Benítez conseguiu uma vitória legal impressionante contra a seguradora. A empresa foi obrigada a cobrir o tratamento experimental da mãe de Valéria. Pela primeira vez em muito tempo, a família viu uma luz de esperança. Naquela noite, enquanto servia o café de Alexandre, Valeria decidiu falar. Senhor Villagrande, sei que foi o senhor. Sua voz tremia, mas seus olhos castanhos se mantinham firmes.
Sei que foi o Senhor que moveu tudo para ajudar minha mãe. Ele não negou, apenas a observou em silêncio. Finalmente disse: o resultado foi favorável? Mais que isso, devolveu a esperança à minha família. Mudou nossa vida. Valeria mal conseguia conter a emoção. Não tenho palavras para agradecer. Alexandre apoiou os cotovelos na mesa e juntou as mãos. Não precisa me agradecer. O sistema falhou com você. Só equilibrei a balança. Não é só isso, replicou ela suavemente. Investiguei. Soube da lei, das bolsas, das fundações. O senhor não é o monstro que todos pensam. Um gesto de dor cruzou fugazmente por seu rosto. Esse monstro me protege, Santos. Me mantém longe de um mundo que já não quero perto. Depois de perdê-las, sua voz se quebrou um instante, mas se recompôs. Controlar o mínimo me faz sentir que o caos não ganhou completamente. Valeria apoiou a bandeja contra o peito. Eu não vejo um monstro. Vejo um homem que sofreu o inimaginável, mas que ainda ajuda outros em silêncio. E esse homem salvou minha mãe. Pela primeira vez, Alexandre sorriu. Não uma careta irônica, mas um sorriso tênue, quase esquecido. Você é a primeira em muito tempo que não teve medo de mim, disse em voz baixa. Não viu um vilão? Viu um homem grosseiro e enfrentou. Fez uma pausa e então a olhou com seriedade. Tenho uma proposta. Estou formando a Fundação Vila Grande. Preciso de alguém com integridade, alguém que não se dobre diante de nada. Quero que seja diretora executiva. Valeria ficou muda. Mal conseguia processar o que acabara de escutar. Ela, uma garçonete, diretora de uma fundação filantrópica? Um salto impossível. Olhou ao redor. As mesas elegantes, os lustres de cristal, o cenário onde havia sentido medo e onde agora encontrava esperança. Sim, aceito, respondeu clara e decidida. Era um novo começo, para ele um passo para fora das sombras. Para ela, uma oportunidade de mudar vidas como a sua havia mudado. Aceitar a proposta de Alexandre foi como dar um salto no vazio. Valeria passou de ser garçonete num restaurante de luxo a se ver diante de um mundo completamente novo. A Fundação Vila Grande estava sendo criada e ele confiava nela para dar forma a tudo. Os primeiros dias foram um turbilhão. Alexandre a levou para um escritório discreto num prédio elegante do centro de São Paulo. Ali apresentou um pequeno grupo de advogados, contadores e assistentes que até então trabalhavam de forma dispersa, apoiando diferentes projetos anônimos. Eles são sua equipe, disse Alexandre. Precisam de uma direção clara, alguém que organize o caos. Essa pessoa é você, Valeria. Ela sentiu vertigem. Nunca havia dirigido nada parecido, mas pensou em sua mãe e em Irene. Pensou em tudo que Alexandre havia feito em segredo. Não podia falhar. Com o tempo foi descobrindo que o coração da fundação era imenso. Havia programas de bolsas para estudantes de baixa renda, financiamento para clínicas comunitárias, ajudas legais para famílias em brigas contra seguradoras. Tudo com o mesmo padrão. O dinheiro vinha de uma fonte anônima e agora ela sabia quem estava por trás. Por que esconder? Perguntou uma tarde, enquanto revisavam papéis no escritório. Alexandre, sentado em sua poltrona de couro, olhou pela janela. Por que não faço para limpar minha imagem? Faço porque sei o que é perder tudo enquanto o sistema ri na sua cara. Valeria ficou calada. Cada vez entendia mais aquele homem. Mas dirigir a fundação não era fácil. Havia pedidos que pareciam impossíveis, famílias inteiras suplicando ajuda, estudantes brilhantes sem dinheiro para estudar, doentes sem acesso a tratamentos. Valeria passava noites em claro lendo cada caso, sentindo o peso dessas vidas em seus ombros. Numa dessas noites longas, recebeu uma mensagem de Irene. Irmã, a mãe está mais animada que nunca. Diz que, graças a você, voltou a acreditar no futuro. Valeria sorriu com lágrimas nos olhos. A carga era pesada, mas a recompensa valia cada desvelo. Enquanto isso, no espelho dourado, a relação com o pessoal também havia mudado. Vila Grande continuava indo toda terça-feira, mas agora sua atitude era diferente. Às vezes até cumprimentava com um leve aceno de cabeça Ronaldo, o maître,
ou fazia comentários cordiais ao chefe Lorenzo. Os funcionários não acreditavam. Marcela, a garçonete veterana, disse diretamente para Valéria: "Nunca pensei que diria isso, mas aquele homem já não parece o mesmo. Acho que o domesticaram." Valeria sorriu discretamente. Sabia que não o haviam domesticado. Simplesmente alguém havia conseguido atravessar a couraça. Numa terça-feira em particular, Alexandre pediu algo diferente. Depois de jantar, em lugar de ir embora imediatamente, ficou sentado pensativo. Quando Valéria se aproximou para retirar os pratos, ele falou com voz mais suave que o normal. "Santos, me diga, você acha que as pessoas realmente mudam?" Ela o olhou surpresa. "Acho que sim, senhor. Todos temos capacidade de mudar se encontrarmos uma razão." Alexandre ficou calado uns segundos e depois assentiu. "Talvez você tenha razão." Nesse mesmo dia, ao sair do restaurante, não foi direto para seu carro. Caminhou sob a chuva, sem guarda-chuva, como se precisasse sentir o mundo de novo. Com o passar dos meses, a fundação começou a ter resultados tangíveis. Uma família ganhou um caso contra uma seguradora que se negava a cobrir a cirurgia de seu filho. Um grupo de jovens conseguiu entrar na universidade graças às bolsas. Uma clínica na periferia de São Paulo recebeu financiamento para atender dezenas de pacientes. Valeria via em cada conquista uma prova de que estavam fazendo o certo. E em cada passo, Alexandre estava lá, embora nunca se mostrasse publicamente. "O senhor poderia aparecer como o rosto de tudo isso", insistiu ela numa tarde. "As pessoas precisam saber quem está por trás." Ele balançou a cabeça. "Não, o rosto é o seu. O meu já está marcado demais pela raiva e pelo medo. Você representa o que isso deve ser: esperança." Valeria ficou calada. Nunca imaginou que alguém como ele pudesse confiar tanto nela. No pessoal, Alexandre continuava sendo um enigma. Não falava de seu passado, a menos que fosse inevitável, mas de vez em quando deixava escapar frases que revelavam sua dor. Uma noite, enquanto tomava café no restaurante, comentou em voz baixa: "Camila teria sua idade agora." Valeria não soube o que dizer, apenas ficou junto dele em silêncio. E pela primeira vez, sentiu que não precisava de palavras para acompanhá-lo. A vida de Valéria deu uma volta completa. Já não era só a garçonete que enfrentou o cliente mais temido. Agora era a diretora de uma fundação que mudava destinos. Mas por dentro ainda ficavam perguntas. Até onde chegaria a transformação de Alexandre? Poderia algum dia deixar para trás a dor que o consumia? O que sabia era que, graças a ele, sua mãe tinha uma oportunidade. Sua irmã um futuro, e ela mesma um propósito que jamais havia imaginado. Vamos fazer outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra pastel. Quem chegou até aqui vai entender a piada. Continuemos com a história. O passar do tempo fez com que a rotina das terças-feiras no Espelho Dourado se transformasse em algo completamente distinto. O que antes era um espetáculo de medo, agora era quase um ritual de calma. Alexandre chegava pontual, cumprimentava com um leve movimento de cabeça e se sentava em sua mesa de sempre. Valeria o atendia sem tensão, e embora ele mantivesse seu semblante sério, já não lançava ordens impossíveis. Às vezes, até pedia a recomendação do chefe ou aceitava o conselho de Valéria sobre algum vinho. Era como se pouco a pouco soltasse o controle, como se ao confiar nela pudesse baixar a guarda. O pessoal do restaurante notava. Ronaldo, o maître, comentou numa noite: "É incrível. Agora ele entra e já não sinto que me falta o ar. Parece outro homem." Marcela, com seu tom direto, acrescentou: "Tudo graças a você, Valeria. Se não fosse porque vi com meus próprios olhos, juraria que é outro cliente." A jovem sorriu humildemente, mas no fundo sabia que havia algo mais profundo. Alexandre não havia mudado por capricho, mas porque alguém havia visto além da máscara. Enquanto isso, a Fundação Vila Grande continuava crescendo. Cada caso ganho, cada bolsa concedida, cada família apoiada, reforçava o propósito do projeto. Os funcionários trabalhavam com paixão,
inspirados pela firmeza de Valéria e, embora não soubessem, pelo coração oculto de Alexandre. Um dia, enquanto revisavam relatórios no escritório, Valeria se atreveu a perguntar o que vinha guardando há tempo. Senhor Villagrande, nunca pensou em refazer sua vida? Ele a olhou surpreso. Refazer como? Se casar de novo, formar outra família, se abrir para algo diferente. Alexandre baixou o olhar. Suas mãos, fortes e seguras nos negócios, tremeram levemente sobre a mesa. Depois de perdê-las, não voltei a me permitir sentir nada. A dor me fez levantar muros tão altos que já não sei como derrubá-los. Valeria o escutou em silêncio. Não tentou dar um discurso de consolo, apenas o deixou falar. Mas, acrescentou ele com voz mais baixa, desde que começou a trabalhar comigo, esses muros não parecem tão firmes. As palavras a surpreenderam, mas não disse nada, apenas assentiu com respeito. Nesse mesmo mês, a Fundação celebrou sua primeira grande vitória pública. Uma família ganhou uma ação histórica contra uma seguradora que se negava a cobrir um tratamento vital. A mídia falou do caso, mencionando a Fundação Villagrande e sua jovem diretora. Pela primeira vez, Alexandre compareceu pessoalmente a uma reunião fora do escritório da Fundação. Não falou com jornalistas, nem procurou câmeras, apenas se sentou num canto e observou como Valeria dirigia a coletiva de imprensa. Ao terminar, quando os repórteres foram embora, se aproximou dela. Você se saiu bem, disse com seriedade. Obrigada, senhor, mas isso é seu. Eu apenas represento. Não, replicou ele. Isso é seu. Eu apenas coloquei os recursos. Essas palavras ficaram gravadas nela, mas nem tudo era tranquilidade. Valeria descobriu logo que nem todos viam com bons olhos a fundação. Algumas empresas seguradoras e concorrentes da corporação Villagrande começaram a espalhar boatos, dizendo que tudo era um truque de relações públicas. Uma tarde, Laura Benites, a advogada, a alertou. Vão tentar desacreditá-la. Vão dizer que você é só uma garçonete que colocaram como fachada. Querem deslegitimar o que construímos. Valeria cerrou os punhos. Não me importa o que digam de mim desde que possamos continuar ajudando as pessoas. Alexandre, que havia escutado de um canto, interveio. Não, Santos. Sim, importa, porque quando atacarem, vocês estarão atacando a esperança de todos que confiam na Fundação. E eu não vou permitir. Seu tom foi tão firme que toda a sala ficou em silêncio. Na semana seguinte, Alexandre voltou ao Espelho Dourado, mas desta vez não como o cliente temido. Levava uma expressão diferente, como se por dentro tivesse tomado uma decisão importante. Valeria se aproximou para servir o vinho e notou a serenidade em seu olhar. Hoje não quero falar de negócios nem de fundações, disse ele. Só quero jantar tranquilo. Ela assentiu e deixou a taça. Passaram vários minutos em silêncio, até que Alexandre quebrou a rotina. Santos, alguma vez pensou em deixar este lugar? Valeria o olhou desconcertada. Deixar o restaurante? Sim. Este salão foi o cenário onde aprendeu a me enfrentar, mas acho que seu destino já não está aqui. Ela baixou o olhar para o uniforme de garçonete. Era verdade. Embora amasse o Espelho Dourado, sua vida agora girava em torno de algo maior. Talvez tenha razão, senhor, admitiu com um sorriso tranquilo. Naquela terça-feira, quando Alexandre foi embora, Ronaldo se aproximou dela com nostalgia. Se você deixar este lugar, Valeria, vai fazer falta para nós. Mas se alguém merece voar mais alto, é você. As palavras a emocionaram. Percebeu que já havia fechado um ciclo. Naquela mesma noite, enquanto caminhava para casa, pensou em como tudo havia mudado. Passou de temer perder o emprego por uma palavra maldita a dirigir uma fundação capaz de transformar vidas. E o mais incrível, havia conseguido que o homem mais temido de São Paulo mostrasse seu lado humano. Mas o que não sabia era que o mais importante ainda estava por acontecer. As terças-feiras no Espelho Dourado já não eram as mesmas. O medo que antes percorria o pessoal se havia transformado numa calma respeitosa. Todos sabiam que Alexandre Villagrande continuava sendo um homem exigente, mas já não era o monstro que aterrorizava com cada palavra.
Valeria havia conseguido o impensável: derrubar a couraça de um milionário marcado pela dor e mostrar o ser humano que havia por trás. A fundação crescia com força. Cada semana chegavam novos casos, novas pessoas que encontravam neles uma luz no fim do túnel. A jovem que alguma vez só buscava um salário para sobreviver, agora era uma diretora respeitada que tomava decisões capazes de mudar destinos. Uma tarde no escritório, Alexandre a chamou para falar em particular. "Santos, quero que saiba algo", disse com voz séria. "Nunca pensei que voltaria a confiar em alguém, mas você me demonstrou que ainda há razões para acreditar." Valéria o olhou surpresa. "Não fiz nada especial, senhor. Só tentei fazer o certo." "Isso é o especial", respondeu ele, deixando ver um leve sorriso. "Quando todos se escondiam, você ficou firme. Quando todos me viam como um monstro, você me viu como um homem." Valeria baixou o olhar emocionada. "Talvez foi porque eu também sei o que é lutar para sobreviver e porque entendi que por trás da sua dureza havia uma ferida." Alexandre respirou fundo. "Essa ferida nunca vai desaparecer. Mas graças a você aprendi que ela não tem que me definir para sempre." Os meses seguintes estiveram cheios de novas conquistas. A fundação abriu uma sede no Rio de Janeiro, deu bolsas a mais estudantes e ganhou mais casos contra as seguradoras que antes pareciam intocáveis. Valeria se converteu numa figura reconhecida no âmbito social. E embora sempre dissesse que tudo era um esforço de equipe, todos sabiam que sua liderança era a chave. Uma noite, após uma reunião longa, Alexandre pediu que o acompanhasse de volta ao restaurante. Não porque quisesse jantar, mas porque sentia que deviam se despedir daquele lugar como parte de sua história. O salão estava quase vazio. Se sentaram na mesa 7, a mesma onde tudo havia começado. Ronaldo, ao vê-los, sorriu com cumplicidade. "Nunca vou esquecer como tudo começou aqui", disse Valéria, observando os lustres brilhantes. "Eu tremia por dentro, mas não quis baixar o olhar." Alexandre soltou uma leve risada, e eu estava pronto para destruí-la com uma só palavra. "Mas foi você quem me destruiu, no bom sentido." "Não fiz sozinha, senhor. Você também escolheu mudar." Ele a olhou com um brilho diferente nos olhos. "Talvez, mas se você não tivesse estado lá naquela noite, eu continuaria sendo o mesmo homem frio e vazio." Ficaram em silêncio, compartilhando uma cumplicidade que já não precisava de palavras. Dias depois, Alexandre anunciou oficialmente a criação da Fundação Vila Grande, desta vez sem se esconder. Na apresentação pública, diante de jornalistas e famílias beneficiadas, deu um discurso breve, mas contundente. "Durante anos me escondi atrás de um muro de raiva", confessou. "Mas aprendi que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em ajudar quem precisa. Esta fundação é o reflexo do que se pode conseguir quando alguém tem a coragem de dizer não até para o homem mais temido." Todos olharam para Valéria, que estava entre o público. Ela sorriu humildemente, sabendo que essas palavras eram para ela. A história da garçonete que enfrentou o multimilionário se converteu em lenda dentro do restaurante. Mas além das paredes do espelho dourado, essa história se transformou num exemplo de como a empatia e a coragem podem mudar vidas. Valeria encontrou um propósito e um caminho que jamais imaginou. Alexandre, por sua vez, descobriu que ainda ficava nele um resquício de humanidade capaz de se curar, embora fosse lentamente. Já não eram a garçonete e o cliente temido. Agora eram dois sobreviventes que, ao se encontrarem, conseguiram se resgatar mutuamente. 2 anos depois, a Fundação Vila Grande havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do país. Alexandre, agora com 50 anos, havia voltado completamente às suas atividades empresariais, mas com um enfoque totalmente diferente. Valeria, aos 26 anos, estava terminando um MBA em administração, custeado pela própria fundação. Sua meta era se especializar em gestão de organizações sem fins lucrativos para continuar o trabalho da fundação com ainda mais conhecimento. "Você sabe o que mais gosto de tudo isso?", disse Alexandre numa tarde de domingo,
enquanto revisavam juntos os planos de expansão da fundação. O quê? Que 3 anos atrás pensei que minha vida havia acabado e hoje tenho uma fundação que muda vidas e trabalho com a pessoa mais íntegra que já conheci. Valeria corou levemente. Eu que agradeço, Senhor. Nunca imaginei que alguém como você pudesse confiar tanto em mim. Santos, ele disse com seriedade, você me ensinou algo fundamental. O que foi? Que os milagres mais verdadeiros não vêm do céu. Nascem do coração humano quando se abre ao amor e à compaixão. Naquela noite, enquanto as 2 gerações trabalhavam juntas no escritório da Fundação, incluindo agora Laura Benites como coordenadora jurídica, Alexandre levantou sua xícara de café. Quero fazer um brinde, disse. Por quê? Perguntou Valeria. Pela garçonete mais corajosa que conheci, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que a compaixão pode curar qualquer ferida e que os milagres existem para quem tem coragem de acreditar neles. Saúde! Exclamou Valéria, levantando sua xícara. Saúde! Repetiram Laura e os outros funcionários presentes. E enquanto brindavam, cada um deles sabia que haviam vivido seu próprio milagre. Não o tipo de milagre dos filmes, mas o tipo mais real e poderoso de todos. O milagre do amor que transforma, cura e une para sempre. A história de Alexandre e Valéria havia demonstrado ao mundo que, às vezes, as pessoas mais improváveis podem mudar nossas vidas. Que a coragem verdadeira pode superar qualquer obstáculo e que, quando alguém acredita em você, você pode mover montanhas. E assim, a semana que havia começado com uma garçonete enfrentando um cliente impossível, se havia convertido numa vida inteira de propósito, transformação e esperança. Final. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque a bondade verdadeira é eterna. Se esta história tocou o seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Conte nos comentários. Você acredita que a compaixão pode mover montanhas? De que cidade está nos assistindo? Sua opinião é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.